Festinans descendit et exceptilum gaudens. Desceu com toda a pressa e recebeu alegremente. Podeis vos sentar. Reverendíssimo Padre João Batista, reverendas irmãs, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje nós comemoramos esta festa da dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador, ou também conhecida como a Basílica de São João de Latrão. Essa festa, ela nasce quando o Papa consagrou a igreja de São João de Latrão, quando ele consagrou essa igreja em Roma. Se nós lembrarmos, no começo do cristianismo, os cristãos, eles eram perseguidos pelo Império Romano, e o cristianismo não era uma religião aceita. Assim, quando chega a época do imperador Constantino, ele como que dá a liberação para que os cristãos eles possam fazer o seu culto. Ele dá a liberação para que a Igreja Católica pudesse existir dentro do Império Romano. E 2 anos depois dessa liberação, que aconteceu no ano de 313, no ano de 315, o imperador Constantino, ele manda que se construa uma igreja em Roma. Essa igreja ela vai sendo construída, e no ano de 324, no dia 9 de novembro, o Papa, São Silvestre, ele consagra, ele dedica a igreja ao Santíssimo Salvador. A dedicação de uma igreja acontece quando acontece a bênção, a consagração daquela igreja. É uma cerimônia muito bonita, o bispo ele percorre toda a igreja, por dentro e por fora, abençoa as paredes, abençoa o chão da igreja, abençoa o altar, consagra o altar. E assim, nesse ano, o Papa, ele como que consagrou essa igreja, dedicou essa igreja ao Santíssimo Salvador. Anos depois, lá na Idade Média, essa igreja ela foi destruída e depois, mais uma vez, reconstruída e mais uma vez consagrada. Agora, consagrada, dedicada a São João Batista, precursor do Senhor, e a São João Evangelista, aquele que foi o discípulo amado de Jesus. Só que algo interessante sobre esta festa de hoje, onde nós comemoramos essa que é como que a mãe de todas as igrejas, essa que é a catedral das catedrais, é que o evangelho escolhido pela nossa liturgia não fala de igreja, não fala de templo. Se nós pararmos para pensar na Sagrada Escritura e nos evangelhos, existem muitas passagens onde se fala do templo. Nosso Senhor, por exemplo, que expulsa os vendilhões do templo, Nosso Senhor que é apresentado no templo, mas a liturgia, ela não escolhe um desses evangelhos para o dia de hoje. Ela escolhe o evangelho que conta a história de Zaqueu. Zaqueu, diz o evangelho, era um homem de baixa estatura, um homem pequenininho. E ele era cobrador de impostos naquele tempo, e nós podemos imaginar que o povo judeu não gostava dele. Por ser cobrador de impostos, ele como que cobrava uma taxa daqueles que eram judeus como ele e passava esse dinheiro para o Império Romano. E os judeus, eles ficavam com muita raiva disso, porque eles não gostavam de estar sob a dominação do Império. E assim aquelas pessoas que faziam essa cobrança eram muito mal vistas. E o Evangelho também parece demonstrar que o Zaqueu, ele não era uma pessoa tão justa assim, de que ele era alguém que às vezes se aproveitava dessa condição de cobrador para o seu enriquecimento próprio. Só que o fato interessante é que Jesus,
ele ia passar ali naquele lugar, e o Zaqueu, ele tem como que uma curiosidade, essa vontade de ir ver Jesus. Para ele, talvez fosse só um homem importante, talvez ele tivesse ido até aquele lugar por uma curiosidade. Quem que é esse homem que está reunindo essa multidão? Eu vou lá ver. E Zaqueu, ele vai até o encontro de Jesus, ele vai, se depara com essa multidão, e ele não consegue chegar perto da onde Jesus está passando. Como eu disse para os senhores, ele era pequenininho, então ele não conseguia ver, e quando ele tentava passar, as pessoas não deixavam ele passar, tanto porque era pequeno, tanto também nós podemos imaginar porque não gostavam dele. E ele não desiste, tem uma ideia de subir numa árvore, sai correndo, sobe na árvore para poder ver Jesus. Só que o interessante nesse evangelho é que, embora Zaqueu estivesse curioso e Zaqueu quisesse ver Jesus, o evangelista diz que Nosso Senhor, quando estava passando naquele local, viu Zaqueu. Não foi Zaqueu que viu Jesus, mas foi Jesus que escolheu ver Zaqueu naquela árvore. E isso já traz um primeiro ensinamento para nós. Toda a graça de Deus que nós recebemos é como que um dom do alto. Se nós viemos à procura de nosso Senhor, se nós estamos vindo à igreja, se nós queremos melhorar, é porque nosso Senhor deseja isso para a nossa vida. Nosso Senhor que vem à nossa procura, nosso Senhor vem ao nosso encontro. E nós só precisamos, como Zaqueu, de ter esse esforço, de tentar ver Jesus, de tentar estar um pouco próximos de Jesus. Mas a narração do Evangelho continua e outras coisas vão sendo reveladas. Depois que Jesus vê Zaqueu, nosso Senhor chama Zaqueu e diz: Zaqueu, desce rápido dessa árvore, porque hoje eu vou na sua casa. E diz o Evangelho que Zaqueu desceu com toda a pressa e alegremente recebeu Jesus em sua casa. E aqui está o segundo momento da nossa reflexão. Como eu disse para os senhores, é nosso Senhor que procura a gente e não nós que procuramos Jesus. Se nós procuramos Jesus, é porque Ele já está nos procurando, é porque Ele quer nos olhar, como olhou para Zaqueu. E aqui, nosso Senhor chama Zaqueu, e Zaqueu acolhe Jesus alegremente em sua casa. Nós somos chamados também a acolher nosso Senhor em nossas casas e principalmente na casa que é a nossa alma, de acolher nosso Senhor no nosso interior. E por causa disso, esse evangelho é utilizado hoje nessa festa que comemora a dedicação da igreja. Nós somos chamados a transformar da nossa alma um templo de Deus, uma casa de Deus, a porta do céu, como diz as palavras do introito que o padre rezou no começo da missa. Assim como nós olhamos para a nossa igreja e vemos ela bonita, vemos ela sendo pintada para ficar mais bonita ainda, vemos ela limpa, assim como aqueles que talvez tenham ido a Roma e tenham visto a Basílica de São João de Latrão, vejam uma igreja bela, vejam uma igreja toda ornamentada, que convida a pensar em Nosso Senhor, que convida a estarmos com Deus. Nós somos chamados a transformar da nossa alma um templo, a deixar a nossa alma, deixar o nosso interior tão bonito, tão ornamentado como a nossa igreja. Nós somos chamados a receber Jesus muito mais na nossa casa física, onde nós moramos, mas na nossa casa
interior, na nossa casa espiritual. E como eu disse para os senhores, que é Jesus que faz todo esse processo, é Jesus que vem ao nosso encontro, nosso Senhor também vem ao nosso encontro por meio dos sacramentos. Assim, nosso Senhor vem até nós todas as vezes que estamos dispostos a recebê-lo na Eucaristia, para fazer da nossa alma como que uma outra igreja, para fazer da nossa alma um templo de Deus, uma porta do céu. Nosso Senhor também como que se convida a vir até a nossa casa. Ele diz: se apresse, vai lá, arrume as coisas, porque eu estou chegando na sua casa. E nós podemos, pelo sacramento da confissão, como que limparmos a casa. E assim nos prepararmos para receber Jesus no seu interior. Amados irmãos, no dia de hoje, nós somos chamados a ter essa postura de Zaqueu, a limpar o nosso coração, a limpar a nossa alma para receber Jesus. E para, assim como Zaqueu, ter uma conversão verdadeira. No final do Evangelho, Zaqueu diz para nosso Senhor que ele vai dar metade dos seus bens para os pobres, e que se ele defraudou alguém, se ele roubou algo de alguém, se ele foi injusto com alguém, ele vai dar 4 vezes mais aquele valor que ele tirou daquelas pessoas. Isso o Evangelho usa para mostrar que aquele homem estava verdadeiramente arrependido. Se nós pensarmos em alguém que pega metade da riqueza e dá para os pobres, e depois para todo mundo que ele roubou, ele tem que dar 4 vezes aquele valor, talvez ele nem tivesse dinheiro para fazer isso tudo. Só que o Evangelho coloca essas palavras na boca de Zaqueu para mostrar que a conversão verdadeira, ela não mede esforços, ela se entrega completamente. Se nós queremos receber Jesus na nossa casa, se nós queremos receber nosso Senhor no nosso interior, é preciso se entregar por completo. É preciso estar dispostos a entregar toda a nossa vida, a entregar todas as nossas ações e assim se entregar totalmente a Deus. Para que, como Zaqueu, nós possamos nos alegrar com a visita de nosso Senhor que vem até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.